Vamos dar início à terceira semana do PET 2. Eu já peço desculpa, né, de antemão os barulhos que vão acontecer aí, porque está tendo uma obra aqui em frente à minha casa e pode aí aparecer aí alguns sons que não deveriam, né, mas vamos tocando em diante, né? Pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal, isso é muito importante para a gente, no canal do YouTube, e também seguir lá no Instagram, né, no @recorte_histórico. Então vamos lá. A semana 3 ela trata aí do eixo temático o mundo moderno e o mundo moderno, colonizações e relações étnico-culturais, tá? Representações europeias do novo mundo, tá? Como que os europeus viam, né, o novo mundo, né, as novas descobertas, né, a América. O tema, o novo mundo nos relatos de viagem, relato de viagem dos navegantes, descobridores e cronistas, né, mitos e visões. Então, vamos logo aí ver de que se trata esse assunto, tá? Então, o olhar europeu sobre os habitantes da América, né, como que os europeus viam, né, os habitantes aqui da América, porque eles tinham contatos com outros povos, mas nunca haviam entrado em contato aqui na América, né? Claro, então como que era essa visão, né? Como que eles encontraram, né? E o que eles imaginavam, como que era também a imaginação dos europeus. Quando da produção de conhecimentos narrativas sobre as populações nativas, onde hoje o Brasil, deve-se levar em consideração que esse imaginário europeu se forja do contato com as nações indígenas litorâneas, né? A princípio, né, os europeus eles vão entrar em contato ali com aqueles povos que viviam no litoral aqui do Brasil, ou seja, povos indígenas do tronco Tupi. Até 1550, pelo Vaz de Caminha e Américo Vespúcio são as poucas fontes sobre esse novo mundo e suas habitantes. Somente a partir da década de 1550 que o conhecimento sobre o novo território e suas populações se tornou mais detalhado, graças à chegada dos jesuítas em 1549 e aos constantes intercâmbios costeiros entre índios e viajantes de outros reinos, como os franceses. Então, o que ocorre? Principalmente até 1530, né, no período que a gente chama de pré-colonial, esse contato ele vai ser mesmo somente ali com os povos do litoral, né, os povos indígenas que buscavam os troncos, né, levavam os troncos de pau-brasil até o litoral. Quando os jesuítas chegam, né, que vai começar aí uma maior interiorização, né, do território, outros povos também começam a chegar aqui na colônia, né, os franceses, que esses relatos eles vão começar a ser mais detalhados, né, principalmente para os europeus, né, através desse contato com franceses, com jesuítas, com os próprios portugueses. Com o avançar da colonização, cresceu também a produção escrita sobre as novas terras. E dois elementos recorrentes nessas narrativas, como não poderiam ser diferentes, são os habitantes e as características naturais, né, que eram características bem diferentes das características europeias. Tá? A natureza aqui na América ela era bem diferente, né, do que a gente encontra na Europa. Então, o que se mais relatava era em relação a isso, né, em relação aos habitantes e em relação à natureza, né, não só às florestas, né, mas também aos animais, às aves que encontraram aqui e que não existiam no continente europeu. Há de se salientar também que a construção imagética, né, de imagens
sobre as terras americanas e suas habitantes, com o passar dos séculos irão perpetuar a ideia de inferioridade dos povos indígenas, né? O eurocentrismo, né? Ele traduz isso aí, né? Que os povos que não seguiam aquela linha, né, dos europeus eram povos inferiores, né, e isso vai justificar a escravidão, tanto de índios como de negros, né, na África. Uma inferioridade física, intelectual, política, social, econômica e cultural. Essas ideias ainda predominam, inclusive no processo didático de explicação do processo de colonização do continente americano até os dias de hoje, né? Muitas vezes os próprios livros didáticos, né, a própria forma de se passar a matéria, dá a impressão de que os indígenas eram inferiores, né, e são inferiores. A gente não pode mais, né, não existe mais, né, na literatura essa forma de caracterização, né, através das características físicas, né, através das características culturais, tá? Então, hoje em dia, a etnia, né, a cultura, as características físicas, elas não interferem, né? Já sabemos disso cientificamente, que ela não interfere em proporcionar determinada etnia ser superior a outra, tá? Mas é importante destacar também como a produção historiográfica vem buscando consertar esse desvio histórico secular que preconiza o olhar europeu sobre o indígena de forma a diminuí-lo. Pode-se citar, por exemplo, esse trecho resultante de pesquisa histórica em que, ao final, se percebe que a ideia do indígena ingênuo não é mais uma narrativa discriminatória do que a realidade. Vamos ler rapidinho aí, né, o trecho. Preso Atahualpa e negociado o seu resgate, o Inca convive mais de um ano com seus raptores. Aprende o espanhol e os costumes de seus sequestradores. Por exemplo, jogar xadrez, chegando a ser invencível, inteligente e arguto. Rapidamente compreendeu o valor do livro na sociedade dos seus raptores e, com grande perspicácia, julgou as inconsistências na socialização da tecnologia no sistema dos invasores. Como chefe de Estado de uma nação poderosa e de uma sociedade dividida em classe, ele demonstrou muito orgulho ante os espanhóis. Acostumado a lidar com a alta nobreza, submeteu a um teste o chefe máximo da expedição conquistadora. Mandou que escrevessem na sua unha a palavra Dios e depois pediu a Pizarro que lesse o que tinha escrito. Pizarro não sabia ler. Daí em diante, o Inca passou a desprezá-lo. Então o que mostrou aqui? Né, que o chefe indígena, né, conseguiu provar, né, que a leitura, né, que saber ler era para a civilização europeia era muito importante, mas que o próprio chefe, né, da civilização não sabia fazer, né? A seguir, observa algumas produções iconográficas sobre os habitantes da América, entre os séculos XV e XVII. Se a gente reparar bem, quase todas as produções, né, as imagens referentes às populações que habitavam a América, elas possuem características europeias, né? Os pintores na época acabavam fazendo com que essas pessoas, né, os habitantes aqui da América, parecessem, né, europeus, né, e não como deveria ser realmente os habitantes, né? Se nós repararmos bem, eles têm corpo
um corpo mais europeu do que um corpo indígena, né, característico, né, das civilizações indígenas. Aí vem para saber mais, né? Hoje a aula foi bem rapidinho, né? Não tem muito o que tratar aí do assunto. Temos aí o Para Saber Mais, né? Onde que a gente pode encontrar alguns sites e alguns vídeos aí para aprofundar um pouquinho no conhecimento sobre esse assunto. Logo em seguida vem as atividades, né? A primeira atividade aí do Enem, você vai ter que escolher uma alternativa aí relacionada ao texto. Depois uma imagem, né? Aliás, duas imagens, descreva com suas palavras quais mensagens elas passam ao espectador, né? Uma que é europeia e outra indígena, né? Mas olha bem o corpo, né? Pode ver que os traços físicos, né, são bem parecidos com os europeus, né? E não tanto com os traços físicos dos habitantes da América. São essas duas questões, tá? Na próxima semana nós vamos trabalhar aí o conteúdo complementar, tá? Não esqueçam, né, de inscrever aqui no canal, seguir, né, lá no Instagram, no @recorte_histórico. Um abraço e até a próxima aula aí.